Bom dia, povo de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje é terça-feira, dia 7 de julho. Estamos na 14ª semana do tempo comum. E nesta manhã o Senhor te encontra exatamente onde você está. Talvez você tenha acordado antes mesmo do despertador tocar, porque a preocupação não deixou o seu coração descansar. Talvez hoje você tenha levantado da cama carregando um peso que ninguém percebe quando olha para o seu rosto. Talvez ontem à noite você tenha tentado dormir dizendo para si mesmo que amanhã seria diferente, mas abriu os olhos com as mesmas dúvidas, os mesmos medos e a mesma sensação de estar lutando sozinho. Talvez você esteja cansado de ser forte o tempo todo. Talvez esteja sorrindo para todos enquanto por dentro sente que as suas forças estão acabando. Talvez exista uma conversa que você está adiando há dias. Talvez exista um problema financeiro que você não sabe mais como resolver. Talvez exista alguém da sua família que está distante. E isso machuca o seu coração todos os dias. Talvez você esteja fazendo tudo o que pode, mas parece que nada muda. Talvez você até tenha rezado muitas vezes, mas começou a se perguntar se Deus realmente está ouvindo. Talvez você tenha medo de que este dia seja apenas mais um dia difícil. Talvez você esteja preocupado com o trabalho, com os boletos que vencem, com a saúde de alguém que ama, com uma resposta que ainda não chegou. Talvez você esteja escondendo lágrimas para não preocupar as pessoas da sua casa. Talvez ninguém saiba o tamanho da batalha que você enfrentou até chegar a esta manhã. Talvez o seu coração esteja tão cansado que você já nem consegue encontrar palavras para rezar. Mas eu quero te dizer uma coisa: Deus vê, Deus conhece, Deus sabe exatamente o que está acontecendo dentro de você. O Senhor não se esqueceu da sua história. Antes mesmo de você abrir este vídeo, Deus já conhecia o seu nome, a sua dor, os seus pensamentos e as suas lágrimas escondidas. Ele não olha apenas para aquilo que você mostra ao mundo, Ele olha para aquilo que você guarda em silêncio. Ele conhece as orações que nunca saíram da sua boca. Ele conhece aquele pedido que você faz apenas dentro do coração. E nesta manhã, o Senhor se aproxima de você com misericórdia, não para apontar as suas fraquezas, mas para renovar a sua esperança. Nada do que você está vivendo passa despercebido aos olhos de Deus, nem a ansiedade, nem o medo, nem a solidão, nem o cansaço, nem as perguntas sem resposta. O Senhor está aqui, e quando Deus chega, a esperança volta a respirar. Antes de continuarmos a nossa oração, eu quero convidar você a fazer um pequeno gesto de fé. Escreva nos comentários: Jesus cuida de mim. Escreva essa frase como uma oração, como quem entrega o próprio coração nas mãos do Senhor. Eu vou rezar por você agora com fé. Nós começamos este momento de oração em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Deus, neste início de manhã, antes que o dia comece a correr, antes que as obrigações tomem conta do meu tempo, eu paro, eu respiro e me coloco diante de Ti. Eu reconheço que preciso da Tua presença, preciso da Tua paz antes das notícias do dia. Preciso da Tua voz antes das vozes do mundo. Preciso da Tua força antes de enfrentar aquilo que me espera. Hoje eu não quero caminhar sozinho, eu quero caminhar contigo. Recebe, Senhor, este novo amanhecer, recebe cada minuto deste dia. Eu te entrego o trabalho que vou realizar, entrego as pessoas que vou encontrar, entrego as decisões que preciso tomar, entrego as palavras que vou dizer. Entrego também aquilo que ninguém vê, aquilo que eu escondo atrás do sorriso, aquilo que eu não consigo explicar para ninguém. Entrego o medo que eu disfarço, entrego o cansaço que eu carrego, entrego as preocupações que tiram o meu sono, entrego aquilo que eu mostro aos outros e aquilo que eu escondo até de mim mesmo. Entrego aquilo que eu falo e aquilo que eu engulo em silêncio. Entrego aquilo que eu enfrento com coragem e aquilo que eu continuo evitando porque ainda dói. Nada disso é maior do que o Teu amor. Por isso, Senhor, segura a minha mão nesta manhã. Se eu fraquejar, sustenta-me.
Se eu desanimar, levanta-me. Se eu sentir medo, lembra-me de que nunca caminho sozinho. Permanece ao meu lado durante todo este dia e prepara o meu coração para ouvir a tua palavra, porque eu sei que ela tem exatamente aquilo de que a minha alma precisa. E é justamente sobre isso que o Evangelho de hoje quer falar conosco. O Evangelho de São Mateus, capítulo 9, versículos 32 a 38, nos apresenta uma palavra muito forte de Jesus. A palavra de Deus nos conta que levaram até Jesus um homem que estava mudo porque era atormentado por um espírito maligno. Jesus libertou aquele homem e imediatamente ele voltou a falar. O povo ficou admirado diante daquele milagre. Mais adiante o Evangelho nos mostra Jesus percorrendo cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, anunciando o reino de Deus e curando toda espécie de enfermidade e sofrimento. Então São Mateus nos diz que ao ver as multidões, Jesus teve compaixão delas, porque estavam cansadas e abatidas como ovelhas sem pastor. E foi então que ele disse: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao Senhor da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. Você percebe o que Jesus está dizendo? Ele não está olhando apenas para uma multidão, ele está olhando para pessoas, para histórias, para corações, para vidas que estavam cansadas. E talvez essa seja a palavra que você mais precisava ouvir nesta manhã. Jesus vê o seu cansaço, não apenas o cansaço do corpo, mas aquele cansaço da alma, aquele que aparece quando a gente luta durante muito tempo sem enxergar resultado. Quantas vezes você já disse: eu não aguento mais? Quantas vezes continuou sorrindo para não preocupar ninguém? Quantas vezes respondeu que estava tudo bem, quando por dentro sentia vontade de chorar? Jesus conhece esse lugar do seu coração. Ele não espera que você seja perfeito para se aproximar de você. Ele não espera que você resolva todos os problemas antes de pedir ajuda. Ele vem exatamente quando percebe que suas forças estão acabando. No Evangelho de hoje, Jesus não condena as pessoas por estarem cansadas. Ele sente compaixão. Essa palavra é muito bonita. Compaixão significa sofrer com, significa carregar junto, significa não abandonar. Nosso Senhor não olha para você de longe. Ele caminha ao seu lado. Ele conhece o peso que você está carregando. Conhece aquela preocupação que voltou assim que você abriu os olhos hoje. Conhece a saudade que mora no seu peito. Conhece o medo que você ainda não contou nem para quem vive na mesma casa. Conhece a luta silenciosa contra a ansiedade. Conhece as noites em que você conversa com Deus em lágrimas. Conhece até aquelas lágrimas que nunca chegaram a cair porque você precisou ser forte diante dos outros. Jesus vê, Jesus conhece, Jesus permanece. E talvez exista outra mensagem escondida neste Evangelho. Aquele homem que era mudo recuperou a voz depois do encontro com Cristo. Quantas pessoas hoje continuam caladas, não porque não conseguem falar, mas porque perderam a esperança. Porque já não encontram palavras para rezar, porque desistiram de contar o que sentem, porque acreditam que ninguém vai compreender sua dor. Talvez você também tenha silenciado partes da sua vida, silenciou sonhos, silenciou pedidos, silenciou lágrimas, silenciou até a própria fé. Mas Jesus continua sendo aquele que devolve a voz aos corações. Ele devolve coragem para quem só conhecia o medo. Ele devolve esperança para quem pensava que tudo havia terminado. Ele devolve paz para quem vive em guerra dentro de si. Por isso, Senhor, nesta manhã, eu quero colocar diante de Ti exatamente esse lugar da minha vida que ficou em silêncio. Cura aquilo que eu não consigo explicar. Toca aquilo que ainda dói quando ninguém está olhando. Visita as lembranças que continuam machucando. Entra nas minhas preocupações financeiras, entra nas minhas dúvidas, entra nas minhas inseguranças, entra nos meus relacionamentos, entra dentro da minha casa, onde existe discussão, leva reconciliação, onde existe distância, leva reencontro, onde existe tristeza, leva consolo,
Onde existe medo, leva confiança. Ensina-me, Senhor, a descansar em Ti quando tudo parecer pesado. Ensina-me a entregar aquilo que eu não consigo controlar. Ensina-me a acreditar que a Tua compaixão continua maior do que qualquer problema que eu enfrente. Mesmo quando eu não enxergar respostas, mesmo quando os caminhos parecerem fechados, mesmo quando eu sentir que ninguém percebe o meu esforço, que eu nunca esqueça que os Teus olhos continuam voltados para mim, que eu nunca duvide de que o bom pastor conhece cada uma das suas ovelhas pelo nome, e que nesta terça-feira eu caminhe com a certeza de que não sou apenas mais uma pessoa na multidão, eu sou um filho amado, eu sou uma filha amada, e Jesus continua caminhando ao meu lado, olhando para mim com a mesma compaixão com que olhou para aquelas multidões cansadas e abatidas. E agora, Senhor, eu quero trazer diante de Ti as famílias. Tu conheces cada lar que acompanha esta oração nesta manhã. Conheces as casas cheias de alegria, mas também aquelas onde o silêncio tomou o lugar do diálogo. Existem pais que acordam todos os dias preocupados com o futuro dos filhos. Pais que saem cedo para trabalhar, enfrentam longas horas de serviço e mesmo cansados, continuam fazendo de tudo para que não falte o pão de cada dia. Pensa, Senhor, naquele pai que esconde as próprias preocupações para que seus filhos não percebam o quanto ele está aflito. Abraça o coração dele, renova as suas forças. Existem mães que carregam muito mais do que as pessoas imaginam. Mães que cuidam da casa, do trabalho, dos filhos, dos idosos da família e ainda encontram tempo para rezar em silêncio. Pensa, Senhor, naquela mãe que chorou escondida no banheiro para ninguém ver suas lágrimas. Naquela mãe que sorri durante o café da manhã, mas sente o coração apertado por causa de um filho que está distante. Consola essa mãe, faz com que ela sinta o Teu abraço hoje. Existem casais que estão tentando reconstruir o diálogo, casais que ainda se amam, mas que deixaram as preocupações, o cansaço e as dificuldades criarem muros entre eles. Pensa, Senhor, naquele casal que quase não conversa mais porque ambos chegam exaustos ao fim do dia. Ensina-os a reencontrar o caminho da paciência, do perdão e da escuta. Existem filhos que desejam apenas sentir novamente o carinho da própria família, filhos que carregam feridas antigas, filhos que cresceram ouvindo palavras duras e até hoje lutam para acreditar no próprio valor. Visita esses corações, que a Tua palavra cure aquilo que tantos anos de sofrimento machucaram. E agora, Senhor, eu quero rezar de maneira especial pelos nossos jovens. Tu sabes quantos deles cresceram em um mundo cheio de barulho, mas vazio de esperança. Quantos enfrentam ansiedade? Quantos vivem presos ao medo do futuro? Quantos perderam a alegria de viver? Quantos se afastaram da fé porque acreditaram que estavam sozinhos? Pensa, Senhor, naquele jovem que passa horas olhando para o celular, cercado de pessoas nas redes sociais, mas profundamente sozinho por dentro. Pensa naquela jovem que sorri nas fotografias, mas todas as noites chora em silêncio. Pensa naquele filho que saiu de casa e já quase não dá notícias, naquele que caiu nas drogas, naquele que se envolveu com más companhias, naquele que perdeu o sentido da própria vida. Vai ao encontro dele, Senhor. Assim como foste ao encontro das multidões cansadas e abatidas, vai ao encontro desses filhos. Mostra-lhes que ainda existe um caminho. Mostra-lhes que sempre é possível recomeçar. Desperta novamente o desejo de viver. Desperta novamente a confiança. Coloca ao lado deles pessoas que sejam instrumentos do Teu amor. E agora eu quero apresentar os doentes. Senhor, visita quem está em um hospital nesta manhã. Visita quem acompanha esta oração de uma cama, de uma cadeira de rodas ou de um quarto, onde os dias parecem longos demais. Toca quem sente dores constantes. Toca quem espera o resultado de um exame. Toca quem iniciou um tratamento. Toca quem perdeu as forças.
Toca quem já não consegue fazer aquilo que antes fazia com facilidade. Que a tua mão repouse sobre cada enfermo. Mas eu também quero rezar por quem cuida. Pensa, Senhor, naquela filha que passa a noite ao lado da mãe doente. Naquele marido que prepara os remédios da esposa todos os dias. Naquela avó que continua cuidando do neto, mesmo enfrentando as próprias limitações. Naquele profissional da saúde que começou mais um plantão sem saber quantas vidas encontrará pelo caminho. Dá-lhes paciência, dá-lhes saúde, dá-lhes descanso, que nunca lhes falte esperança. Senhor, eu também te entrego aqueles que acordaram preocupados com o sustento da casa. Tu conheces quem está procurando emprego, quem enviou currículos e ainda espera uma oportunidade, quem trabalha muito e sente que o dinheiro nunca é suficiente, quem olha para os boletos sobre a mesa e não sabe como pagá-los, quem está preocupado com o aluguel, quem faz contas para comprar os remédios, quem pede em silêncio que nunca falte comida na mesa da família. Pai amado, abre portas onde hoje existem paredes, abençoa o trabalho das mãos honestas. Multiplica os frutos do esforço de cada trabalhador, dá sabedoria para administrar aquilo que chega, afasta o desânimo daqueles que pensam em desistir, que o pão de cada dia nunca falte, que a dignidade nunca seja roubada, que a esperança seja maior do que qualquer dificuldade financeira, e mesmo quando os recursos parecerem pequenos, ensina-nos a confiar que Tu continuas sendo o Deus da providência, aquele que conhece as necessidades dos Teus filhos antes mesmo que elas sejam colocadas em oração. E com essa confiança, unidos como irmãos e irmãs na fé, como filhos que confiam no Pai, nós rezamos juntos a oração que o próprio Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Senhor, depois de rezarmos a oração que Teu Filho nos ensinou, permanece conosco ao longo desta terça-feira. Que nunca nos esqueçamos da mensagem do Evangelho de hoje. Tu és o Deus que olha para os cansados com compaixão. Tu não passas indiferente diante das nossas dores. Tu conheces cada lágrima, cada preocupação, cada batalha silenciosa. E justamente por isso podemos continuar caminhando com esperança. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que a bênção de Deus desça sobre você nesta manhã, sobre a sua casa, sobre cada quarto, sobre a cozinha, onde tantas refeições são preparadas com amor, sobre a mesa onde a família se reúne, sobre a porta de entrada, para que todo o mal fique do lado de fora, sobre aqueles que saem para trabalhar, sobre aqueles que permanecem em casa, sobre os idosos, sobre as crianças, sobre cada pessoa que mora com você. Que o Senhor abençoe também aqueles familiares que estão longe, que a paz de Cristo atravesse as distâncias. Que a proteção divina acompanhe cada passo dado neste dia. E mesmo no meio de tudo isso, Senhor, eu não quero começar esse dia só pedindo. Eu quero também Te agradecer. Obrigado pelo dom da vida. Obrigado pelo ar que respiro. Obrigado por esta manhã. Obrigado pelo café simples colocado sobre a mesa. Obrigado pela água que mata a sede. Obrigado pela roupa que posso vestir. Obrigado pela cama onde pude descansar. Obrigado pelo teto que me abriga. Obrigado pelas pessoas que me amam. Obrigado pelos vizinhos que me cumprimentam. Obrigado pelo motorista do ônibus. Obrigado pelo padeiro que acordou cedo. Obrigado pelo agricultor que cultivou o alimento. Obrigado pelo remédio que alivia a dor. Obrigado pela oportunidade de recomeçar mais uma vez. Obrigado porque mesmo quando eu não percebo, a Tua mão continua sustentando a minha vida. Recebe, Senhor, este dia. Recebe a minha vida como ela está, não como eu gostaria que estivesse. Recebe minhas falhas, recebe meus medos, recebe minhas incertezas, recebe minhas limitações, recebe minhas alegrias,
recebe minhas lágrimas, recebe aquilo que consegui realizar, recebe também aquilo que ainda ficou incompleto, não como eu gostaria que fosse, mas como ela é. Eu te entrego tudo, transforma o que precisa ser transformado, fortalece o que está fraco, ilumina aquilo que ainda está escuro dentro de mim. E hoje, de maneira especial, eu me consagro ao Sagrado Coração de Jesus. Sagrado Coração de Jesus, eu confio em vós. Aquecei o meu coração quando ele estiver frio. Curai as feridas que ainda permanecem abertas. Enchei-me de mansidão quando eu encontrar pessoas difíceis. Fazei-me instrumento da vossa paz. Que o vosso amor seja maior do que o meu medo. Que a vossa misericórdia seja mais forte do que as minhas fraquezas. Agora eu quero te convidar a algo especial. Feche os olhos, se puder. Respire profundamente. Imagine Jesus sentado diante de você. Não há pressa, não há multidão. Existe apenas você e o Senhor. Ele olha nos seus olhos, não com julgamento, mas com uma ternura que você talvez nunca tenha experimentado. Ele conhece o seu nome, conhece a sua história, conhece aquilo que você nunca contou para ninguém, conhece as lágrimas escondidas, conhece os sonhos que continuam vivos dentro do seu coração. E então Jesus sorri para você e diz com suavidade: meu filho, minha filha, eu vejo você, eu conheço o peso que você está carregando. Não tenha medo, eu caminho com você. Você não está sozinho. Permaneça nesse momento por alguns instantes. Fique nesse silêncio. Fale com Deus do seu jeito. Não precisa de palavras bonitas. Se quiser chorar, chore. Se quiser apenas respirar profundamente, faça isso. Se quiser permanecer em silêncio, permaneça. Deus entende o silêncio. Ele também escuta as lágrimas. Ele também acolhe os suspiros. Ele também responde às orações feitas apenas dentro do coração. E antes de terminarmos, faça esta profissão de fé durante o seu dia. Jesus caminha comigo. Jesus cuida de mim. Jesus renova minha esperança. Guarde essa verdade no coração. Sempre que o cansaço voltar, sempre que a preocupação bater à sua porta, sempre que parecer que ninguém percebe a sua luta, lembre-se do Evangelho de hoje. O Senhor continua olhando para você com compaixão. Ele continua caminhando entre os seus filhos. Ele continua curando corações. Ele continua enviando esperança para quem estava prestes a desistir. E quando você sair de casa hoje, leve consigo esta certeza: quem é visto por Jesus nunca caminha sozinho. Escreva nos comentários: hoje eu escolho confiar em Deus. Escreva com fé, porque essa declaração fortalece o coração para enfrentar o dia. E se você lembrar de alguém que precisa desta oração, envie este vídeo, porque às vezes uma única palavra de esperança é exatamente aquilo que sustenta uma vida inteira. E se esta oração tocou o seu coração, continue rezando conosco todas as manhãs. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Permaneça na paz do Senhor. E lembre-se, Jesus olha para o seu cansaço com infinita compaixão. Evangelizar é preciso,